Saudações, estimados. Estamos aqui para ver mais uma aula sobre porcentagem. Hoje a gente vai iniciar porcentagem, vendo uma ideia de porcentagem, fazer alguns probleminhas. Me acompanhe, por favor. Vamos começar pela definição, gente. A palavra porcentagem, que é a mesma coisa que percentagem, ela se originou do latim. A palavra percentum, que significa um cento, por um cento, na verdade, né? Então, o significado da porcentagem é exatamente quando se tem um todo, e esse todo a gente faz referência com 100. Não importa se esse todo tem muitos elementos ou poucos elementos, você compara esse todo com o 100 e verifica aquela porção daquele todo que você quer retirar será geralmente uma parte do 100. Então olha só aí, porcentagem, a expressão porcento, já falei, né, vem do latim percento e quer dizer porcento. 42%, por exemplo, significa 42 por um cento, ou seja, 42 elementos de cada grupo de 100. Se eu tenho uma quantidade de 100 elementos, 42% significa 42 dessa porção de 100 elementos. Para que nós possamos entender melhor, vamos ver um exemplo. Vamos considerar a frase: 25% dos alunos de uma escola são homens. Então, 25% dos alunos de uma escola são homens. Ou seja, essa porção que eu chamei de 25% de um todo, que eu faço referência a 100, não significa dizer que tem 100 alunos na escola, por favor. Significa que o total dos alunos que eu desconheço, eu faço referência com 100, né? Então, o que significa essa frase? Significa que na escola há 25 homens para cada grupo de 100 alunos. Certo? Se você pegar um grupo de 100 alunos, aleatoriamente, ali vai ter 25 homens. Essa é a ideia de porcentagem. Em outras palavras, também a gente pode entender esse exemplo como se nós dividíssemos o total em 4 partes, e uma dessas partes é a quantidade de homens. Por quê? Porque 25%, 25 não é pegar o 100 e dividir por 4? Se nós dividirmos 100 por 4, não vai dar 25? Então, cada 25 é um quarto de 100, certo? Se 25% dos alunos de uma escola são homens, isso significa dizer que de um grupo de 100 alunos, 25 são homens e o restante mulheres. A expressão porcento, ela está inserida no nosso dia a dia, ela faz parte do nosso dia a dia. E a gente pode encontrar, não é, facilmente em jornais, em revistas, nas notícias. Assista o jornal, leia uma revista que você vai ver lá gráficos, tabelas e tudo em porcentagem. Nós podemos verificar isso também na promoção de lojas. Se você vai no comércio ou vai no shopping, você vai ver lá promoção 20%, promoção 25%. Né? Nós podemos ver isso em anúncio da televisão. A TV, quando faz anúncio de venda de imóveis, de casa, né? Geralmente ele faz uma referência sobre descontos, né? Sobre abatimentos e todos esses valores em porcentagem. Nos bancos, as aplicações bancárias ou outras transações, né, financeiras, geralmente elas são expressas em porcentagem, as taxas percentuais, por exemplo. Né? Então, gente, tudo aquilo que está relacionado principalmente à economia e finanças tem porcentagem. Então, o assunto porcentagem é mais do que um assunto de sala de aula, é um assunto do cotidiano, é um assunto da vida. Só por curiosidade, a evolução do símbolo de porcentagem, né? No século XV era um P deitado, escrito cento embaixo. No século XVII evoluiu, o P tomou outra forma e a palavra cento sumiu. No século XVIII nós tínhamos um símbolo parecido com a divisão e no século XIX até os dias atuais é esse símbolo que você conhece muito bem. Observe aí esse primeiro exemplo. A região norte ocupa uma superfície que corresponde a 45% da superfície do Brasil. Ou seja, se pegarmos toda a superfície brasileira, 45%, quase metade, é a região norte. Certo?
Em outras palavras, isso significa que a região norte ocupa uma área equivalente a 45 km quadrados para cada 100 km quadrados. Se eu pegar 100 km quadrados, 45 km quadrados é a ocupação da região norte nas terras brasileiras. Okay? 45% é igual a 45 sobre 100 na forma de fração, que é igual a 0,45 na forma decimal. Essa primeira notação aqui, gente, 45%, ela é chamada de representação percentual, que é o que nós encontramos aí nas lojas, jornais, nos shoppings, né? E 45 sobre 100 ou 45 centésimo é chamado de razão centesimal, é uma outra forma de representar a porcentagem. E o número 0,45 é um número decimal, portanto, isso é a representação decimal dos 45%. Então, toda porcentagem ela é representada de três maneiras: na forma de representação percentual, razão centesimal e representação decimal. Okay? Observe esse segundo exemplo. Quando dizem que quase 85% da população brasileira vive em áreas urbanas, o que isso significa? Isso significa, gente, que de cada 100 brasileiros, 85 vivem em áreas urbanas. Sabe o que é áreas urbanas? Áreas urbanas é o centro da cidade, é a cidade propriamente dito, né? Porque o que não é área urbana é área rural. Né? Se a pessoa mora em área urbana, significa que ela mora na cidade. Se ela mora na área rural, ela mora no sítio, no interior, na casa de campo, né, no vilarejo afastado. E realmente a gente pode perceber que a maioria das pessoas, né, 85%, vivem nas cidades. Então, olha a representação de 85%. De novo, de três maneiras. A primeira representação, 85%, é a representação percentual. A segunda maneira, 85 centésimos, é a razão centesimal. E a terceira, 0,85, é a representação decimal. Tudo bem? Eu quero deixar bem claro uma informação que eu já ia esquecendo. Essa segunda maneira de representar a porcentagem, chamada razão centesimal, quando a gente estuda aritmética, ela é chamada de fração, o número de cima é chamado numerador e o número de baixo é chamado denominador, como vocês já conhecem muito bem. Quando você começa a entrar na matemática comercial, para falar em juros, porcentagem, juros simples, essa coisa que nós conhecemos como fração, ela recebe o nome agora de razão, tá? E se a gente está tratando ela como uma razão, o número de cima não é mais numerador, ele é chamado de antecedente. E o número de baixo não é mais chamado de denominador, ele é chamado de consequente. Então, quando isso é uma fração, nós temos em cima numerador, embaixo denominador. Quando isso aqui é uma razão, que é o caso agora, esse número de cima é um antecedente e o de baixo é o consequente. Tudo bem? Veja como podemos calcular a taxa, que é a mesma coisa que índice percentual nas situações a seguir. Observe esse primeiro exemplo. Como escrever a razão 1/2 na forma de taxa percentual? Eu quero escrever essa razão 1 para 2, né? A gente já lê assim 1 para 2, quando a gente está tratando de uma razão. Eu quero escrever na forma de porcentagem. Como é que ficaria? Bom, gente, tem duas maneiras muito simples de escrever. Tá? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a porcentagem é uma razão cujo o número de baixo é 100. O consequente é sempre 100. Tudo bem? Por exemplo, se nós temos aqui 1/2, para nós chegarmos em 100, nós temos que multiplicar o 2 por algum número. Qual é o número que nós devemos multiplicar o 2 para chegar em 100? Bem, para nós chegarmos em 100, nós precisamos multiplicar o 2 por 50. E numa fração ou numa razão, se eu multipliquei o de baixo por um número, para que ela não fique alterada, eu tenho que multiplicar o de cima pelo mesmo número. Então, se eu multipliquei o consequente por 50, eu vou multiplicar o antecedente também, chegando na razão 50 centésimos, que é uma outra forma também de representar a porcentagem. E 50 sobre 100 é 50%. Então, nós temos aqui que a razão 1 para 2, ou a fração 1/2, é a mesma coisa que 50%.
em forma de índice centesimal, de taxa percentual, desculpa, nós temos aqui os 50%. Seguindo adiante. Outro exemplo. Como escrever a razão 3/8 na forma de taxa percentual? Perceba agora que aqui em cima foi fácil. Um número que multiplica por 2 para chegar em 100 é fácil, 50. Mas um número que multiplica por 8 para chegar em 100, aí você já percebe que não é tão fácil, porque não tem um número inteiro que multiplicado por 8 vai dar 100. A gente vai ter que procurar um número decimal que dá mais trabalho. Então, quando isso acontecer, você tem outra maneira muito simples de encontrar a razão centesimal, né, de encontrar a taxa percentual. Você divide 3 por 8. Você faz o 3 dividido por 8 e você vai ter aí o número correspondente. Então, se nós dividirmos 3 por 8, isso aqui vai dar o quê? 3 dividido por 8 não dá, coloca um 0 e um 0,30, né? Dividido por 8 vai dar 3, 3 vezes 8, 24, para 30 falta 6. Coloca um 0, 60 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56, para 60, 4. Coloca outro 0, 40 por 8 é 5, 5 vezes 8, 40, para 40 nada. Então, 30 dividido por 8 realmente dá 0,375. Então, se eu tenho aqui 0,375, para transformar numa fração centesimal, basta eu multiplicar embaixo por 100. E para que eu não altere, né, eu multiplico em cima também por 100. Bom, então, quando eu multiplico o numerador por 100, a vírgula caminha 2 casas para a direita. 1, 2, vai ficar entre o 7 e o 5. Então, quando eu multiplico o 0,375 por 100, eu fico com 37,5 sobre 100. Isso vai dar 37,5%. Okay? Ou seja, 3/8 é o mesmo que 37,5%. Seguindo adiante. Mais um exemplo. Um desconto de R$7.000 sobre o preço de R$25.000 representa quantos por cento do desconto? Por exemplo, eu fui comprar um carro que custava 25 mil, né, e eu recebi um desconto de 7 mil. Então, dos 25 mil, que é o valor total, eu tenho desconto de 7 mil. Então, essa ideia, gente, de razão é praticamente a mesma de fração, né? Ou seja, dos 25 mil, que é o total, eu tenho uma pequena parte que é um desconto de 7 mil, então eu represento 7 mil sobre 25 mil. Entretanto, eu vou simplificar essa fração, corto 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, fico com a fração 7/25 avos, ou com a razão 7 para 25. Aí nós podemos fazer esse cálculo de duas maneiras. Olha só, a primeira maneira, você vai pegar, procurar um número que multiplicado por 25 dê 100. O número que multiplicado por 25 dá 100 é o 4. Então você multiplica por 4 aqui embaixo e vai chegar lá no 100. Se multiplicou o denominador por 4, tem que multiplicar o numerador também por 4 para a fração não se alterar. E 7 vezes 4 é 28. E 28 sobre 100 é 28%. Certo? Então, o desconto que eu tive lá na minha compra foi de 28%. Uma segunda maneira de fazer, que também é correto, é você dividir o número de cima pelo de baixo, o antecedente pelo consequente. Quando você dividir 7 por 25, vai dar 0,28. Quer ver? Ó? Divida 0 por 25. Não dá, coloca o 0 e um 0, 70 por 25 dá 2. 2 vezes 25 é 50, para 70 sobra 20. Coloca mais um 0, dá 200. 200 dividido por 25 é 8. 8 vezes 25 é 200, para 200 não sobra nada. Então, realmente, está aí 0,28. E 0,28, quando eu transformo para fração, tem duas casas decimais, coloco 2 zeros. Então, eu fico com 28 centésimos, que nada mais é que 28%, confirmando a taxa de 28% lá do desconto. Outro exemplo. Em uma partida de basquetebol, obtemos o índice de aproveitamento de lances livres de um jogador, calculando a razão percentual entre o número de acertos e o total de lances livres cobrados por esse jogador.
qual o índice de aproveitamento de um jogador que acertou 12 dos 15 lances livres que cobrou em uma partida. Então, o problema está diante de uma situação, né, que quer verificar exatamente o índice de aproveitamento. Índice de aproveitamento, gente, geralmente é dado em taxa percentual. Tá? Então, como é que eu faço? Quantos lances o jogador fez? 15 o total. Né? Ao todo foi 15, então o número vem aqui para baixo, 15. E quantos lances ele acertou? 12. Então é a amostra, né, uma parte do todo. Ele acertou 12. Então está aqui o número em cima, que representa a porção que eu estou considerando do total, que é 15. Quando eu dividir 12 por 15, isso vai dar 0,8. Certo? 0,8, se eu coloco mais o zero aqui na direita, 0, transformando em 0,80, não altera o número, é a mesma coisa. E 0,80 é a mesma coisa que 80 sobre 100. E 80 sobre 100 é 80%. Então, se o jogador acertou 12 dos 15 lances livres que ele fez, ele teve um aproveitamento de 80%. Tudo jóia? Muito bem, então, a partir dessa ideia de porcentagem, dessa noção de porcentagem, que é um estudo inicial a princípio, né, eu gostaria que vocês resolvessem essa tarefa de aprendizagem. Observa que ela tem aqui vários problemas, né, na primeira página tem 3 problemas, e aqui na segunda página tem mais outro problema, que tem uma tabelinha com dados, e você vai responder letra A, B, C, D, e tem a quinta questão com mais um probleminha que você vai resolver. E depois que tiver tudo resolvido, você vem aqui na próxima página e confere as respostas. Se você acertou todas, parabéns, você está muito bem. Se você acertou algumas e errou outras, eu gostaria que você olhasse com carinho aquelas questões que você errou, verificar onde foi o seu erro para não praticar de novo em estudos futuros. Tudo bem? Muito obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigado por ter acessado mais essa aula. E não esqueça de dar like e de se inscrever no canal. A próxima videoaula a gente vai falar de juro, isso mesmo, juro simples, para compreender como é que funciona na vida prática essa questão de juro, que a gente fala muito, ouve falar, mas não tem um entendimento propriamente dito. Tudo bem? A gente vai esclarecer sobre isso e aprender mais detalhes e fazer alguns exercícios. Muito obrigado, gente, e até a próxima.